Segundo o último censo do IBGE, cerca de 25% da população brasileira vive de aluguel ou de favor e sonha com a casa própria. Muitos brasileiros comprometem mais de um terço da renda com aluguel, um comprometimento que aumentou com a especulação imobiliária nos grandes centros urbanos que sediaram a Copa do Mundo. Mas a pesquisa apontou um dado ainda mais grave. Faltam mais de 5 milhões e 400 mil moradias no Brasil. Um dado que reforça a alta dos preços e faz com que uma parcela significativa da população se aglomere em espaços impróprios para moradia. O fato é que realizar o sonho da casa própria muda a história de qualquer família. E é sobre esse sonho que a gente vai conversar hoje com a arquiteta e especialista em habitação popular, Regina Weinstein. Falei certinho seu sobrenome? Rafael Monteiro, coordenador da equipe da ONG Teto. E Andréa Pimentel, produtora de TV que acaba de realizar o sonho da casa própria. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. E eu quero primeiramente começar com a Andréa, que acabou de realizar esse sonho, que é um sonho de grande parte da população brasileira, né, Andréa? Como é que foi realizar esse sonho? Como é que você está se sentindo tendo finalmente conseguido essa realização? Foi incrível, foi ótimo, foi maravilhoso. É o que você falou, é uma realização de uma vida inteira, ainda mais depois que você passa a ter um filho, né? Quando você tem filho, você sente a necessidade de realmente você ter uma casa, até porque como é que você vai morrer e não ter uma casa para deixar o seu filho morar? Apesar de toda a dificuldade que a gente teve para conseguir, é uma tranquilidade, né? É uma tranquilidade porque só você não saber realmente que você vai ter aquela despesa de aluguel, que, como você falou, compromete uma parte muito grande da renda. E a gente que tem filho, tem faculdade, tem um monte de outras coisas. Outros compromissos que também são grandes, né? Rafael, você também com certeza está em algum lugar desse sonho, ou já tem a sua casa, ou está buscando, ou talvez tenha outras perspectivas de viver com outras pessoas de uma forma diferente, mas também faz um trabalho belo com a ONG Teto, né, que é um trabalho realizado no mundo todo. Eu queria saber como é que você se vê diante desse sonho hoje, em que momento você está, e quando você encontra pessoas com as quais você trabalha na ONG, como é que você sente essa perspectiva e esse desejo? Eu tenho 22 anos, ainda moro com os meus pais. Essa perspectiva de morar sozinho ainda não está muito perto da minha realidade. E é curioso porque justamente no Jardim Gramacho, que é onde eu trabalho com o Teto, eu vejo pessoas com idades muito menores do que a minha, mulheres de 16 anos, 18 anos, que já sonham com a casa própria, porque já têm a sua família e a casa própria é uma necessidade para elas, sabe? E é curioso perceber isso, como nós estamos tão afastados, mesmo com idades às vezes tão próximas, mas às vezes tão distantes. E isso é muito interessante que você está trazendo, né, Rafael? Regina, a vivência dessa necessidade, você trabalha com habitação popular, eu quero que você me fale um pouquinho sobre o seu trabalho. E se você percebe essa diferença realmente entre classes sociais distintas desse momento da realização desse sonho? Na verdade, eu dou aula de projeto de habitação popular, né? Numa universidade que é pública, que recebe uma classe média, que em geral já tem o seu problema de moradia ou resolvido ou encaminhado. E aí o desafio é você formar arquitetos que consigam ver que uma parte dos trabalhadores não tem acesso a esse direito, né? Porque a casa no Brasil ainda é tratada como uma mercadoria. Então, quem não tem um salário que dá para ter a casa no mercado, acaba tendo que dar a sua solução. E aí surgem os gramachos, as favelas, né, com todos os seus problemas e toda uma luta dessa população por inserção na cidade, né? E hoje, por mais contraditório que a gente veja que é a situação, quer dizer, o Brasil tem uma legislação que é super avançada em termos de assegurar o direito à cidade, à moradia, mas você, ao mesmo tempo, você tem políticas extremamente perversas, como a que está acontecendo no Rio de Janeiro, com as remoções em massa, né? Hoje a gente está trabalhando, por exemplo, em Vila Autódromo. Vila Autódromo está sendo literalmente massacrada pelo Executivo Municipal, que agora parece que acena com uma solução. Então, de quase 500 famílias que moravam na área, hoje você tem 35. Resistindo braviamente por aquele lugar que chegaram primeiro, mas que hoje, por conta do mercado, especialmente do mercado imobiliário,
estão sendo afastadas. E é importante salientar que é um direito fundamental, né? É um direito previsto fundamental, em convenções internacionais. Previsto em convenções, previsto na Constituição, e que as pessoas ainda têm que lutar por este direito, né? Nem toda uma parcela, você falou em déficit habitacional, né? E a gente não está contando aqui o déficit habitacional qualitativo, que são as condições das favelas, que é toda uma cidade construída pelo trabalhador e que não recebe a atenção do poder público. Sem qualquer planejamento, né? É. Agora, como resolver essa situação é até um programa à parte, né, Regina? Porque realmente é um problema muito complexo e que com certeza atinge uma grande fatia da população brasileira. Mas que a gente já tem programas, linhas de financiamento. O que a gente vê é uma falta de disposição política para enfrentar o problema. Agora eu vou trazer a Regina, pessoa física aqui, vivência pessoal. Regina, você lida com isso diretamente? É inevitável um envolvimento emocional com essa história toda? O que você leva para casa com você? Eu costumo dizer, por exemplo, agora a gente está atuando, além de Vila Autódromo, tem umas outras comunidades que a gente atua, mas Vila Autódromo é que está pegando o maior tempo nosso, né? Eu falo até para os meus filhos, para os meus netos e para os meus alunos. Cada vez que eu saio de casa para ir à Vila Autódromo, eu tenho que me preparar psicologicamente, porque eu não sei o ambiente que eu vou encontrar. O ambiente lá é um ambiente de guerra, né? Mas sempre diferente. Só que, por incrível que pareça, quando eu saio de lá, eu saio fortalecida, porque eu costumo brincar com eles, são os meus heróis, né? Numa resistência, numa luta por seus direitos, e aí não é só os direitos deles, né? São os direitos dos trabalhadores, né? É a afirmação de que quem constrói a cidade tem direito a ela. Não é só quem detém o poder ou quem detém o poder econômico, né? Que acha que aquela é uma área onde pobre não tem lugar, não deve estar lá. Agora, a gente buscando nessa conversa que a gente trazer realmente a questão da casa própria, que atinge de forma muito densa a população mais carente da população, sem dúvida, isso é indiscutível, mas também trazer o desafio que acontece para a classe média, tentando mostrar esses dois lados, que são vivências, como o Rafael disse, né, diferenciadas. Eu queria saber, só para a gente fechar esse bloco, Andréia, como é que foi para você, qual foi o maior desafio que você encontrou? Você pagou quase 20 anos aí de aluguel, né? Qual foi o maior desafio que você encontrou aí para chegar e realizar esse sonho da sua casa? O maior desafio foi realmente ter dinheiro. Ouvindo os dois, passou um filme na minha cabeça, porque a minha mãe, a gente cresceu sempre muito humilde. E eu lembro que a maior preocupação dela era isso mesmo. Então, quer dizer, ela só conseguiu realizar o sonho de ter uma casa depois que as duas filhas já tinham saído de casa, casada. Ela conseguiu comprar alguma coisa para ela. Não é fácil, né? Não, é muito complicado. Fácil. É diferente, mas também não é fácil. É né? muito complicado. É o que eu te falei, não veio por uma poupança. Eu consegui realmente fazer uma economia durante a minha vida. Mas hoje você consegue ficar sem comer, assim, do jeito como você gostaria, nutricionalmente, como é correto. Agora, sem morar, você não consegue. Por isso que é um direito fundamental, né, André? Por isso que é um direito fundamental. E quando você fica sem trabalho, eu acho que a sua maior preocupação é onde é que eu vou morar, onde é que eu vou colocar minha família, o que vai acontecer depois. Eu tenho, infelizmente, que fazer uma rápida pausa e a gente também vai voltar trazendo uma matéria que a gente fez com a ONG Teto, que eu acho que também vai alimentar muito essa nossa conversa, e a gente completa essas colocações que eu acho que são importantes no próximo bloco. E na volta do intervalo, você vai ver com quantos voluntários se constrói uma casa própria. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre o sonho da casa própria. Agora você vai acompanhar a visita que a equipe do Em Família fez à nova casa da Patrícia, em Jardim Gramacho. Hoje é sábado e eu estou saindo com a minha equipe para visitar uma família que, assim como nós, sonha em ter um teto para morar. Eles tiveram um pouco da sua realidade modificada por conta de um trabalho de uma ONG aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá? Demos uma parada para encontrar o João, que é diretor operacional da ONG Teto. Ele nos levará até o local. O bairro é Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, que fica a 28 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. O local ficou conhecido por ter abrigado um dos maiores aterros sanitários do mundo. Ele também serviu de cenário para o filme Estamira, que contava a história de uma catadora de lixo.
Eu transbordei de ficar invisível com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta perversidade. Patrícia! Só a Patrícia, melhor que tem. Me dê licença. À vontade. Patrícia, você mora aqui há quanto tempo? Então, eu moro há 19 anos. Veio com 11 então, né? Exato. Mas mora só você e tua filha? Só eu e minha filha. E como é que era antes da tua casa e agora, né? Com essa nova moradia? Então, eu morava de aluguel. Bem na frente. E ali era bem ruim. Muito rato, laraia, obra. Quando chovia era um inferno. Entrava muito bicho pra dentro de casa. Minha filha, tadinha, ela ficava em cima da cama, apontando os bichos. O barraco enchia d'água, né? O nosso trabalho, o nosso carro-chefe, é a construção de moradias de emergências para as famílias. Porque a gente acredita que as famílias vivem numa realidade de urgência e com as casas a gente pode dar uma situação mais digna para os moradores. A gente aplica uma enquete socioeconômica e nessa enquete a gente avalia questões financeiras, questões de saúde, questões de envolvimento da família com a comunidade. As famílias mais vulneráveis são priorizadas nas construção das moradias de emergência. E as famílias têm que buscar alguns recursos para a construção das casas. Seja que ela tenha uma contribuição em si de R$200, chega a ser uma contribuição simbólica, não pega todo o valor da casa, mas só para mostrar que a família também é proprietária daquilo. E na própria construção em si, ela participa ativamente. Você participou da construção da casa também? Participo, sempre. Você é uma líder comunitária daqui, né? Exato. E aí auxilia outras construções? Com certeza, sempre. Por que o pessoal te chama aqui de melhor que tem? Eu sou de verdade, é melhor que tem. É só você olhar pra mim e tu vai ver a resposta, tá na minha cara. Você ajuda as outras pessoas? Muito. Assim, tudo eu posso fazer, sabe? Sendo morador, não sendo, entendeu? Eu faço. A Raíssa é outra que teve a casa construída há pouco tempo. Tá pintando agora, Raíssa? Por que você escolheu essa cor azul? Eu achei bonito. E como é que tá sendo essa nova casa agora? Bem melhor do que a outra. A outra pingava bastante. Essa aqui é bem melhor, mais fresca. Teu sonho tá realizado ou não? Quase, né? Quando tiver condições de melhor, construir uma tia. Patrícia, o que você acha que ainda falta? Então, pra mim, particularmente, primeiro emprego, cara. Porque, sabe, eu acho que a gente tendo emprego, tendo da onde tirar, o resto, a gente corre atrás e o resto vem sozinho, sabe? Muita luta, não é fácil, mas vem, sabe? Depois, consegui botar minha filha na escola, sabe? Eu não quero pra ela mesmo, eu tive, sabe? Não tenho estudo, não tenho nada, trabalho com reciclagem, eu acho que isso não é bom pra ela. Depois, lógico, não menos importante, abrir minha pizzaria é meu sonho. Essa casa aqui é uma casa de emergência, né? Ela tem, vamos dizer, um prazo de validade. Quando essa validade vencer, né? O que você pretende fazer? Na verdade, eu não sei ainda. A minha intenção sempre foi construir uma casa. Aqui no terreno, eu gosto da comunidade de Jardim Gramacho. Minha intenção sempre foi construir uma casa aqui com a minha pizzaria na frente. Mas não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Sabe? É isso que eu pretendo fazer. Não esperar o prazo expirar e começar a agir. Tá difícil, mas eu acho que vale a pena tentar. A gente torce para que você consiga. Se Deus quiser. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre o sonho da casa própria. Comigo no estúdio, a Andréa Pimentel, produtora de TV que acaba de realizar o sonho da casa própria, Regina Bronstein, arquiteta e especialista em habitação popular,
e Rafael Monteiro, coordenador de equipe da ONG Teto. Gente, maravilhosa a matéria, né? Assim, o contexto da ONG, que a ONG Teto entra. E, Rafael, o que me deixou mais encantada é uma percepção de que não é uma assistência, né? É um trabalho conjunto ali. Como é que é o seu trabalho de voluntário, o seu dia a dia, como é que funciona? Nós partimos do princípio de que nós não vamos começar nada sem a ajuda dos moradores. É um trabalho em conjunto, inclusive a construção da casa deles, porque eles precisam sentir que a casa pertence a eles. E como foi dito na reportagem, existe essa contribuição simbólica de R$200 que, de fato, nos ajuda a custear algumas coisas relativas à própria construção, mas que principalmente dá a eles o poder sobre a casa. É como se eles fossem mesmo os donos da casa. Eles são os donos, Eles são né? os donos da casa. Eles lutaram por aquilo, porque R$200 para eles não é uma coisa fácil, sabe? Não é nada simbólico para eles, é muito representativo, exatamente. Né? E isso dá um significado muito maior do que a gente pode imaginar. E a gente acredita muito que a partir da casa, essas novas famílias vão conseguir desenvolver novas potencialidades, sabe? Como a Patrícia, melhor que tem mesmo, falou no vídeo, antes a filha dela ficava apontando para os bichos no chão, sabe? A partir da casa, ela vai conseguir ter pelo menos um espaço melhor para pensar em novos projetos. E é esse o nosso objetivo. E por isso que, de repente, nós fazemos... A primeira coisa que nós realizamos numa comunidade é a construção de casas de emergência, porque nós sabemos que, a partir daí, essa comunidade vai conseguir crescer, sabe? Regina, você já conhecia o trabalho, com certeza? Já tinha ouvido falar, não conhecia assim tão de perto. É lógico que é uma solução provisória, né? São cerca de 10 anos, que é o tempo que a casa realmente segura e tem qualidade para se manter como a moradia. Que soluções aparecem aí no horizonte para que realmente daqui a 10 anos essas pessoas tenham uma construção definitiva? Porque quando a gente pensa em casa própria, a gente pensa em solução definitiva, né? Bom, eu acho que, eu sempre repito que eu acho que a luta pela moradia, ela não é uma luta individual, né? Especialmente de quem é mais pobre, né? Essa é uma luta coletiva, porque você tem que ter, em primeiro lugar, o acesso à terra. A terra é toda privada. Então, como ter acesso à terra? Então, eu vejo, assim, dois caminhos que tem que ir juntos, né? Uma política pública que realmente se preocupe com a democratização da cidade, o acesso por todas as... É um problema urbano. É um problema urbano. Né? A questão da moradia não é o teto. A questão da moradia é a questão da democratização da cidade. Sem terra, você não tem moradia. Então, a primeira coisa que você tem que tratar é uma melhor distribuição da terra urbana. E utilizando toda a legislação que você já tem. Você já tem toda a legislação para democratizar esse acesso. Só que, historicamente, o nosso processo de uso, ocupação do solo, de direcionamento para onde vai a cidade, está no comando do capital imobiliário. Enquanto o capital imobiliário, que tem como principal objetivo a obtenção de lucro, estiver à frente comandando as políticas públicas urbanas, nós não vamos ter a resolução. Você pode ter uma família conquistando uma moradia, mas você não tem a resolução, e ali a gente viu, não é uma família, quer dizer, se trouxe o exemplo de uma família que está dentro de uma comunidade que está ocupando um espaço. E um espaço que a gente pode até questionar se deveria estar sendo ocupado ou não pelas condições de insalubridade que estão ali, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, do Morro do Bumbo, em Niterói, a cidade, né, onde está implantada a UF. Sim. Que era uma comunidade em cima de um lixão, ex-lixão, né? Então, ali era encosta, era mais perigoso do que aqui, que é na verdade, o anseio da moradia acaba passando por cima de uma série de avaliações, Exatamente. Às vezes, como a Andréa falou, que a urgência é se ter um espaço para morar, né? Agora, no seu caso, Andréa, você e seu marido chegaram a lançar mão de algum apoio de programas, como, por exemplo, vocês citaram que... Você citou que usou fundo de garantia, por exemplo, né? No momento que vocês foram demitidos, enfim.
Existe o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, trouxe alguma perspectiva, não para essa população que é atendida pela ONG Teto, que são pessoas que de repente não têm nem sequer como começar um financiamento. Sim. Mas em que medida se organizar para essa conquista é necessário e se basta? Ou seja, é essencial e até que ponto isso se basta? Eu acho que a organização é essencial. Volto na minha filha, para mim partiu dela, assim. O meu sonho de ter uma casa partiu do momento que eu tive minha filha. Então, quando ela nasceu, se sobrasse R$5, eu colocava numa poupança. Se sobrasse 10, eu colocava numa poupança. Se sobrasse 50, ia para poupança. E todo o dinheiro que eu poderia gastar com qualquer coisa que era supérfluo, eu não gastava. Eu economizava até na hora da feira, em vez de ir de manhã, eu ia à tarde, porque eu conseguia comprar a mesma coisa. Então, assim, você tem que realmente planejar, economizar, abrir mão de muita coisa. É um foco absoluto, né? Você só pensa nisso, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma casa. E é um mantra que você vai se repetindo e vai lutando para tentar conseguir alcançar. Uns conseguem antes, outros conseguem depois, ou às vezes você está trabalhando, mas você não está registrado, e aí você também não consegue um financiamento. E é uma luta, porque quando você pensa que você, agora eu acho que eu consigo. Aí vem o que você falou, os eventos para o Rio de Janeiro, e aí supervaloriza tudo, e aí o dinheiro que você acha que tinha, que agora eu cheguei lá, você vê que já não vale mais nada. Outra coisa que facilitou também a compra da minha casa foi eu ter conseguido a oportunidade de comprar direto com o proprietário, porque faltou uma parte que eu consegui parcelar com ele, sem ter que me onerar, sem fazer juros, sem nada disso. Porque quando você envolve imobiliária, quando você envolve banco, você foge do aluguel, mas você fica amarrado a uma outra dívida. E aí, como é que você sai disso? Entendeu? Quando você fica desempregado, você vai continuar devendo, você continua no risco, na iminência de alguém ir lá e tomar aquilo que você batalhou a vida inteira para construir. A localização para você foi uma questão essencial ou a prioridade principal era adquirir a casa antes, o quanto antes? O valor de uma localização? Na verdade, várias coisas, assim. Como eu sempre quis a localização... A localização foi, mas eu acho que foi mais a condição mesmo. A condição que eu consegui, que foi muito boa, juntou com a localização ser boa, juntou... E aí o resultado foi bem satisfatório para todo mundo ficou feliz em casa. Eu, meu marido, minha filha, mas é mais a urgência mesmo. Porque quando a gente viu que a gente ia ter que... ia ficar sem emprego, não sem trabalho, porque quem quer trabalhar, trabalha independente do emprego. Mas o emprego te ajuda, às vezes, no financiamento, em uma coisa ou outra. Falei, ou a gente compra uma casa agora, infelizmente, aproveitando esse momento que o país está em crise, que é o momento que as pessoas estão vendendo. Falei, porque senão daqui a pouco a crise passa, a economia reaquece e o nosso dinheiro acaba, porque o dinheiro vai embora muito rápido e pagando aluguel vai muito mais rápido ainda. Entendeu? É um comprometimento, a minha urgência era essa, muito gente, tem que aproveitar a crise para alguma coisa, tem que aproveitar a crise, que seja para comprar minha casa e sair do aluguel, entendeu? Rafael, a gente está chegando no finalzinho do programa, eu queria que você trouxesse para a gente finalizar, como é que você, com essa sua experiência na ONG e com as histórias que você conhece, o que você vê para o futuro nessa questão da socialização da casa própria, da moradia, e o que você aprende, o que você leva para a sua vida disso tudo? Acho que eu vou responder primeiro a primeira pergunta. Eu sempre costumo falar que é como se eu fosse visitar a minha tia ou a minha avó quando eu vou ao Jardim Gramacho. Eu estou lá há 2 anos e meio e posso te garantir que eu vejo mais aquelas pessoas do que as pessoas que são da minha família de sangue, né? Porque eles são da minha família, não tenho dúvidas disso. E a perspectiva que eu tenho pensando nessas pessoas é de que eles vão conseguir, sabe? Eu sei que a Patrícia é uma pessoa muito forte, a Patrícia é uma pessoa que nós contamos muito com ela. Ela já há 2 anos e meio que nós estamos ali analisando ela meio que de longe. Há 1 ano construímos a casa dela e a partir disso, a partir desse momento, eu vi que a casa foi uma perspectiva muito interessante para a Patrícia, sabe? Esse momento ela se tornou uma líder comunitária. A partir da construção dessa casa abriram novas portas e agora existem novas outras portas que estão se abrindo na vida da Patrícia. E eu acredito muito que tudo vai mudar, e não só na vida dela, como na vida das outras pessoas também. Já tocou a sua, acho que você já me responde naturalmente. Essa vivência te transforma, com certeza, Sim, né? com certeza. Mas, sem dúvidas, é um pouco do que a Regina falou também. Nada disso vai existir sem
uma legislação que dê suporte para que isso aconteça, coisas que aconteçam de fato, porque nós estamos falando de uma realidade muito pequena, mas que depende de outras 1000 coisas que vão além da esfera deles, né? E que o foco da gente volte rapidamente para esses projetos e programas e políticas e saia de uma crise que não está levando muito a outros espaços e nenhuma construção de fato. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente no programa. Foi um prazer ouvir as experiências de vocês. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. E eu quero saber a quantas anda o seu sonho de ter sua casa própria. Ou se você preferir, pode mandar uma mensagem para a gente sugerindo uma pauta. Acessa lá a nossa página ou manda um e-mail para a gente. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!